Quem foi o anjo capaz de derrotar Satanás no inferno? Você já ouviu essa história? Parte 1. O chamado do Altíssimo. No trono eterno dos céus, onde a luz não é refletida, mas gerada pela própria presença de Deus, o universo silenciou. Cada estrela parecia conter a respiração. Cada anjo suspendeu o cântico, e o mar de vidro que se estendia diante do trono parou de ondular. A glória do Altíssimo enchia o espaço infinito, e dele emanava uma força que sustentava todas as coisas, da maior galáxia ao menor sopro de vida. O coro celestial estava acostumado à majestade, mas o que se formava naquele momento era diferente, solene e intenso. Então, o trono brilhou em luz indescritível, e a voz de Deus ecoou como se o próprio tempo tremesse. Miguel. O som não era som, era autoridade. O arcanjo de joelhos ergueu lentamente a cabeça, seus olhos como chamas puras, e respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Uma blasfêmia subiu das profundezas, disse o Altíssimo, e cada palavra parecia pesar sobre a criação. Lúcifer, o rebelde, zombou do meu nome. Disse que existe um domínio onde o meu poder não alcança, um trono onde a minha autoridade não é reconhecida. Ele proclama ser soberano sobre o abismo. O silêncio celestial se fez absoluto. Nenhum anjo ousou mover uma asa. Então o Senhor ergueu a mão. Irás ao inferno, Miguel. Não como visitante, mas como portador da minha autoridade. Demonstrarás ao antigo inimigo que não há sombra tão densa, nem profundidade tão sombria, onde o meu poder não resplandeça. As palavras divinas reverberaram por todo o cosmo, atravessando reinos espirituais, alcançando as fronteiras da eternidade. Miguel curvou-se em profunda reverência. Seja feita a tua vontade, ó Altíssimo. Onde o Senhor ordenar, eu irei. Deus estendeu a mão e uma energia indescritível, viva, santa e irresistível, envolveu o arcanjo. Era mais do que poder. Era a própria representação da soberania divina. Miguel sentiu-se invadido por uma força que nenhuma criatura jamais havia experimentado. Era como se o próprio trono do Altíssimo pulsasse dentro dele. O Senhor falou novamente: Onde pisares, ali estará o meu trono. O que disseres em meu nome, será feito. Lúcifer conhecerá a verdade que sempre negou, que o Senhor reina sobre tudo. Ao redor, os arcanjos observavam em reverente espanto. A forma de Miguel irradiava luz, um brilho que não queimava, mas revelava. Seus olhos se tornaram tochas de glória. Suas asas refletiam raios de ouro vivo, e o nome inefável do Eterno cintilava em sua fronte. O céu inteiro se inclinou diante daquela investidura. Vai, Miguel, disse o Senhor. E quando desceres, que todo o inferno saiba que o trono de Deus não tem fronteiras. E com um rugido de luz, o arcanjo se ergueu, abrindo suas asas em um movimento que deslocou o ar espiritual dos céus. O universo observava enquanto o campeão do Altíssimo iniciava a descida mais temida da eternidade. Parte 2. A descida. Miguel atravessou os céus em velocidade que desafiava a compreensão. Cada batida de suas asas produzia ondas de energia que atravessavam dimensões. Passou pelos firmamentos estrelados, cruzou o véu, onde as orações humanas sobem como incenso, e penetrou as fronteiras entre o eterno e o condenado. A cada camada mais baixa, a luz diminuía, o calor aumentava, e o cântico celestial era substituído por gritos distantes, ecos de almas perdidas. O inferno, diferente do que muitos imaginam, não era apenas fogo, era ausência. Ausência de Deus, ausência de esperança, ausência de sentido. Um vazio vivo, preenchido por tormento consciente. À distância, Miguel avistou os portões do abismo. Colossais, feitos de trevas condensadas, entrelaçados por correntes que pulsavam como serpentes.
Sobre eles, uma inscrição ardia em letras vermelhas: aqui reina o que foi expulso da luz. 2 guardiões demoníacos, feitos de fumaça e fogo, ergueram-se diante da entrada. Mas ao sentirem a presença de Miguel, recuaram instintivamente. Ele falou, e sua voz soou como trovão coberto de autoridade: abram-se, portões da condenação, porque o Senhor dos Exércitos envia o seu servo. O som de correntes rompidas ecoou como trovão. As portas cederam. Um vento de fogo soprou contra o arcanjo, mas ele não se moveu. A luz que emanava de seu corpo dissipava as chamas, transformando-as em claridade pura. Ao cruzar o limiar, Miguel percebeu o que nenhuma mente humana poderia compreender. O inferno não era apenas um lugar, era um estado, uma atmosfera viva de desespero. As almas gritavam sem voz, os demônios se arrastavam em meio a correntes e cada passo do arcanjo fazia o chão estremecer. Onde ele pisava, as trevas se convertiam em claridade. O abismo, pela primeira vez, conhecia a luz. Parte 3. O trono das trevas. No coração do inferno havia uma fortaleza erguida com a dor dos séculos. Um trono feito de ossos e metais derretidos se erguia sobre um lago de fogo. E nele estava Lúcifer, o querubim caído, o portador da luz que se tornou sombra. Sua forma ainda exalava vestígios da glória perdida, mas corrompida pela vaidade e pela inveja. Seus olhos brilhavam como carvão em brasa, e de suas asas deformadas caíam fragmentos de trevas. Ele sentiu a vibração no ar antes mesmo de ver o visitante. Uma presença celestial se aproximava, algo que nem ele podia ignorar. O fogo ao redor oscilou, os demônios começaram a recuar e uma luz desconhecida atravessou o horizonte infernal. Quem ousa atravessar meu domínio? Rugiu o príncipe das trevas, sua voz ecoando como trovão aprisionado. Então Miguel surgiu, envolto em luz viva, seu semblante tranquilo, mas seu olhar firme. Cada palavra sua carregava o peso da eternidade. Venho em nome do Altíssimo. Tua blasfêmia chegou ao trono de Deus, e ele me enviou para te mostrar o que negaste. Lúcifer riu, um som seco e distorcido. Meu nome ainda causa temor nos céus. Aqui sou Senhor. Aqui minha vontade é lei. Miguel avançou. Não há lugar onde a vontade de Deus não reine, Lúcifer. O inferno existe por permissão divina e tua coroa é emprestada. O ar ao redor se carregou de poder. As chamas dançavam e até os demônios silenciaram. O confronto havia começado. Parte 4. A batalha espiritual. Lúcifer se ergueu, abrindo suas asas negras. O inferno inteiro pareceu inclinar-se diante dele. Aqui, Miguel, teu brilho é inútil. Este é o reino da ausência, e na ausência de Deus sou absoluto. Miguel não respondeu com raiva, mas com compaixão firme. Ainda não compreendeste, filho da manhã? A ausência de Deus é apenas a ilusão dos que se afastaram dele. Mesmo aqui, ele é. Lúcifer rugiu e suas mãos se incendiaram. Um raio de fogo negro se lançou contra o arcanjo. O impacto sacudiu o solo, ergueu tempestades de cinzas, rachou pilares de rocha. Mas quando a fumaça se dissipou, Miguel permanecia de pé, intacto. Impossível! Gritou Lúcifer. Nenhum poder celeste pode prevalecer aqui. Miguel deu um passo à frente. Não é o meu poder, é o dele. Levantou a mão e a luz divina se expandiu como uma onda. O inferno inteiro vibrou. As correntes se romperam, os gritos cessaram, as sombras fugiram. Em nome do Deus eterno, proclamou Miguel, declaro que o trono das trevas não é soberano e que o poder do Altíssimo se manifesta até aqui. O chão se abriu e o fogo foi substituído por claridade. Os demônios começaram a se curvar. O próprio ar do inferno se purificava. Parte 5. A humilhação. Lúcifer tentou resistir.
Avançou com toda a fúria que lhe restava, as asas queimando em chamas escuras. Mas ao tocar a luz, caiu de joelhos. Miguel o observou sem triunfalismo, apenas com a gravidade de quem cumpre um desígnio eterno. Levanta-te se podes, disse o arcanjo. Mostra teu poder, se ainda o tens. Lúcifer gritou, forçando-se contra o peso da glória divina, mas suas forças falharam. Suas mãos, antes radiantes, agora eram cinzas. Sua coroa rachou, seu trono desabou. Miguel ergueu a voz. Eis o resultado da rebelião, eis o preço da soberba. Aquele que tentou se igualar ao Altíssimo agora se curva diante dele. Os demônios observaram em horror. Seu senhor estava ajoelhado. O impensável acontecera. O inferno, por um instante, se dobrou diante de Deus. Lúcifer murmurou: Tu me humilhas em meu próprio reino. Não eu, respondeu Miguel. A verdade, a luz que tu rejeitaste. Parte 6. A revelação. O arcanjo deu um passo à frente e declarou: Escutem, principados e potestades, o Senhor dos exércitos reina, o que se ergue contra ele cairá, o que desafiar sua palavra será consumido. As paredes do abismo estremeceram, e a eternidade registrou aquelas palavras como lei. O inferno inteiro vibrou em reverência involuntária. Miguel olhou para Lúcifer e disse: Recorda a cruz. Foi lá que tua derrota foi selada. O Cordeiro venceu, não pela força, mas pelo amor. Ele desceu, tomou as chaves da morte e do inferno e subiu triunfante. Tua autoridade terminou ali. Ao ouvir o nome de Cristo, Lúcifer se contorceu. Não fales disso. Falarei, respondeu o arcanjo, porque é a verdade que te destrói. Na cruz, o amor venceu a rebelião. O sacrifício do Filho revelou a futilidade de tua guerra. Nenhum trono se sustenta onde o amor reina. O inferno inteiro pareceu lamentar. As trevas compreenderam que haviam perdido não apenas o poder, mas o propósito. Parte 7. O retorno e a lição. Miguel abriu as asas. O Altíssimo mostrou que seu trono não conhece fronteiras. Até aqui, sua glória resplandece. Ele olhou em volta. Os demônios prostrados, o fogo transformado em luz, o silêncio substituindo o caos. A missão estava cumprida. Lembra-te, Lúcifer, disse o arcanjo. Tua liberdade é apenas permissão. Teu poder é temporário. Teu reino é ilusão. Tudo o que existe, até tua própria existência, subsiste pela vontade daquele a quem tentaste desafiar. O príncipe das trevas manteve o olhar baixo. Então não há nada fora dele? Perguntou com voz fraca. Nada, respondeu Miguel, nem mesmo tua rebelião. Com um último olhar, o arcanjo ergueu voo. Sua luz cortou as trevas como uma espada flamejante, e por onde passava, ecos de louvor substituíam os gritos. Ao chegar aos céus, as portas de cristal se abriram. As legiões angelicais o receberam com cânticos. Santo, santo, santo é o Senhor! Ecoava por todo o firmamento. Gabriel se curvou, Rafael se prostrou, e do trono veio a voz: relata o que foi cumprido. Miguel ajoelhou-se. Senhor, tua autoridade foi proclamada. O inimigo se dobrou. Até o inferno reconheceu teu nome. O Altíssimo respondeu: então saiba toda a criação, não há espaço onde eu não reine. Reis e demônios, anjos e homens, todos estão sob minha mão. Parte 8. A eternidade. O trono brilhou ainda mais forte. Miguel, disse o Senhor, a autoridade que exerceste é a mesma que confio aos meus servos na terra. Quando agem em meu nome, não caminham sozinhos. Levam o mesmo poder que fez o inferno se calar. Miguel inclinou a cabeça. Então o homem pode carregar tamanha glória? Sim, respondeu a voz eterna. Porque a fé é o canal pelo qual o poder do céu toca a terra. Aquele que crê, ainda que seja pó, move montanhas e cala demônios. Pois o nome do Filho é autoridade viva. Nas profundezas, Lúcifer permaneceu em silêncio. Seu trono destruído, sua coroa em cinzas. Pela primeira vez, entendeu que nunca havia sido dono de nada, apenas um prisioneiro da própria arrogância.
Nos céus, Miguel contemplava a criação. Tudo respira sob o mesmo nome, disse. Deus é supremo, e sua vontade é o alicerce da existência. E do trono, o Altíssimo selou. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e permito o mal. Tudo existe para minha glória. As palavras ecoaram pelos reinos. Cada estrela se curvou, cada anjo adorou, cada espírito se calou em reverência. E assim ficou estabelecido para sempre. O inferno foi silenciado, o céu exultou e a terra foi lembrada. A autoridade que humilhou Lúcifer é a mesma que liberta os justos e faz o impossível acontecer. Que cada coração compreenda. Quando o nome de Jesus é invocado, o inferno se curva. Não há fortaleza que permaneça, não há treva que resista, porque toda a autoridade nos céus e na terra pertence ao Filho. E diante dele todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória eterna ao nome sobre todo nome, Jesus Cristo, Senhor dos exércitos, Rei absoluto, vencedor eterno. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e inscreva-se para mais histórias inspiradas nas Escrituras Sagradas.